Hoje também é dia de falar de saúde. O assunto é: você é o que você come. Entenda de vez porque a maneira como você se alimenta pode ser determinante na sua qualidade de vida e até no seu tempo de vida. Ainda falando de saúde, estamos na Semana Mundial de Combate à Obesidade. E falar de alimentação saudável pode até parecer uma coisa batida, mas ainda assim falta consciência das pessoas da importância de se alimentar bem. Até porque a boa alimentação, ela vai muito além de te manter longe dos quilinhos a mais. A sua alimentação, ela pode ser um fator determinante para a sua qualidade de vida e também para o tempo de vida que você terá. Parece exagero, mas eu vou te dizer que não é não. Para explicar melhor agora todas essas questões, eu estou recebendo aqui no estúdio a Fabiane Lima, que é nutricionista, e também o doutor Alessandro Tramontini. Bem-vindos, tudo bem? Bom dia, bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde. A gente já falou aqui desde o comecinho do programa, nós falamos aí do caso de câncer de mama, falamos de um caso de AVC, agora a gente estava falando de colesterol bom, colesterol ruim. A gente pode relacionar essas duas primeiras doenças que nós mencionamos aqui no Ver Mais à alimentação errada, a não ter uma alimentação saudável? Sim, podemos relacionar porque a base de uma vida saudável, ela tem dois pilares. Um é uma alimentação saudável e equilibrada, o outro é uma atividade física. Então, quando nós quebramos essa base, nós podemos ter problemas. Por exemplo, um indivíduo que é obeso, principalmente aquela obesidade visceral, que é aquela barriga mais proeminente, a partir de um certo nível, ele começa a produzir substâncias inflamatórias, substâncias tóxicas que vão fazer mal para todo o organismo. Então, vão aumentar o risco cardiovascular. Então, vai aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio, o risco do AVC, do acidente vascular cerebral, da diabetes tipo 2, enfim, uma série de doenças que aumentam a probabilidade quando o indivíduo tem essa obesidade e por conta, muitas vezes, de uma alimentação incorreta. Mas às vezes nem sempre, né? A questão da obesidade, acho que automaticamente ela já chama um pouco a atenção, né? Não, que pode ter um problema de saúde ali. Mas vale também fazer o alerta para as pessoas que não estão com esses quilos, né, a mais, que não estão obesas, porque às vezes nem sempre magreza é sinônimo de saúde ok, saúde em dia, né? Exatamente. E a gente vê isso hoje, inclusive, com crianças. Né, que a gente vê um biotipo que não é uma obesidade, não é um sobrepeso, mas que a gente já tem exames alterados, inclusive de colesterol, desde a infância, né? Alguns, claro, com fator genético, mas muitos pela questão alimentar, pelo tipo de alimento mais processado, com mais gorduras hidrogenadas, gorduras, né? O aumento do consumo de gorduras trans, gordura saturada, e também, claro, pela questão da atividade física, né? Que muda muito em todas as idades. Mas quando a gente pensa nessa faixa etária, já logo na infância, a gente, comparando com a nossa infância, a gente já vê o quanto as crianças de hoje têm uma atividade física também menor, né? Sim. Tem menos possibilidade de atividades que envolvam o corpo do que a gente tinha. Cada vez mais presos em apartamentos, né? Fechados nos apartamentos, né? Na frente de computador, na frente de videogame, celular e por aí vai. É verdade, cara. Eu queria só fazer um comentário que você falou uma coisa muito importante. Aquelas pessoas que aparentemente não são obesas, mas que têm o risco cardiovascular. Então a nossa colega, ela falou muito bem da questão genética, mas eu quero chamar também a atenção para um outro aspecto, que é aquelas pessoas que são magrinhas, mas que têm a barriga mais proeminente. Porque essas pessoas, elas possuem o que a gente chama de obesidade visceral, ou seja, aparentemente elas têm os braços mais fininhos, as pernas mais fininhas, mas têm a barriga mais proeminente. Essa gordura que está dentro do abdômen e não aquela que a gente consegue pegar, essa gordura, ela gera uma série de toxinas e essas toxinas também aumentam o risco cardiovascular. Então não é porque a pessoa é magrinha, mas tem aquela barriguinha, que ela está isenta de risco. Não, ela também possui esse risco dessas doenças cardiometabólicas. E dentro da gente, mais ou menos, o que acontece é isso daqui, ó. Coloca a primeira foto aqui que eu separei, por favor, que eu achei bastante interessante de que lado você quer estar. Aí tem uma pessoa que se alimenta ali de uma maneira saudável, o outro de fast food, essas coisas todas que a gente sabe que não colaboram nada para uma saúde ok, né? Para uma saúde, uma vida saudável. E por dentro
né? Uma máquina trabalhando muito bem, a outra aqui com bastante problema. Pode parecer que é brincadeira, mas não é assim, é exagero. Não é exagero, né? As pessoas precisam, de fato, entender cada vez mais da importância de se alimentar corretamente. Porque às vezes tem algum exemplo assim, mas a minha mãe ou meu pai sempre se alimentou todo errado e nunca aconteceu nada. Só que lá na frente, uma hora, alguma coisa aparece. Eu acho que são duas situações bem importantes da gente pensar. Uma é que, mesmo que eu não esteja refletindo no meu... com obesidade, com sobrepeso, estou dentro de um peso adequado, mas a gente tem uma série de alterações dentro do nosso organismo que a gente só vai saber, às vezes, com exames bioquímicos, né? Ou a gente vai ver o resultado disso mais lá na frente. E a outra situação é justamente essa questão do tempo, né? Que hoje eu me alimento mal e não tenho nada. Mas daqui a alguns anos, como é que isso vai refletir na minha saúde, né? E na minha qualidade de vida? Porque não é uma coisa imediata, né? Você se alimentou mal agora, você já vai ter um problema de saúde agora. Isso vai refletir lá na frente. Isso. Exatamente. Perfeita a sua observação, Karen. Você veja que antigamente se fazia o diagnóstico da diabetes, por exemplo, que tem a ver com essa alimentação inadequada, somente quando os níveis de glicose do sangue já estavam altíssimos. Hoje nós temos alguns exames que conseguem detectar uma tendência do indivíduo ter diabetes através desses exames de sangue mesmo, não muito complexos. Não é que nós conseguimos detectar, então, essa pré-diabetes pelo menos com 5, 10 anos de antecedência. Então, nós vamos poder fazer intervenções nesse paciente para que ele não chegue naquela fase mais adiantada da diabetes, da necessidade de usar medicamentos mais complexos e ter todas aquelas complicações que a diabetes pode ter. Então, essa questão da medicina preventiva é uma questão muito importante que hoje nós damos bastante ênfase de começar a tratar os nossos pacientes antes que eles fiquem doentes, ou seja, quando eles começam a apresentar os primeiros sinais de tendência a essa ou aquela doença. E, sem dúvida, a base de sustentação da boa saúde, ela é a alimentação saudável adequada, atividade física e exames médicos periódicos para nós detectarmos, então, essa tendência que a pessoa tem e podermos intervir antes de vir a doença. E isso a gente tem que pensar, que tem que fazer, eu tenho que fazer na minha vida, você tem que fazer na sua, e você tem que pensar nas suas crianças, nos seus filhos. Se você começar a ter hábitos saudáveis e mostrar isso dentro de casa, poxa, você já vai fazer o seu filho se desenvolver de uma maneira totalmente diferente. Coloque aqui uma foto, aqui ó, que me chamou bastante a atenção. Olha só, seu filho é o que você come. Isso daqui faz parte de uma campanha que foi feita pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Eles têm várias fotos desse tipo. E esse eu achei muito interessante para as mamães que estão amamentando, né? Que no começo tomam cuidado com o que estão comendo para não dar cólica na criança, mas depois que passa esse período da cólica, meio que dá uma relaxada. E isso é muito preocupante, né? Isso, Eu sempre brinco e conto que eu faço curso para as mães falando de alimentação infantil. Então eu falo para elas até uma frase que eu já ouvi de um orientador espiritual. Ele falava assim que as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? E isso eu carrego muito nessa nossa área da profissão. Se o pai e a mãe, se a família, enfim, aquelas pessoas que cuidam da criança, elas não derem o exemplo de alimentação, vai ser muito mais difícil que a criança tenha hábitos saudáveis, né? E quando a gente fala disso hoje muito, tem que ter alimentação saudável e desde a infância e tudo, às vezes as pessoas ficam se perguntando com esse tanto de informações que a gente tem, né, da área de alimentação, de alimentos, o que é isso, né? E eu acho que sim, se a gente pudesse resumir em poucas palavras alguma coisa sobre alimentação então saudável, equilibrada, é a gente voltar a comer a comidinha que as nossas avós comiam, né? Então é o alimento menos processado. Toda vez que a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de fruta in natura, de verduras, de alimentos que eu possa cozinhar e fazer o processamento dentro de casa, né? E não aquilo que vem tudo muito pronto, muito embalado, porque a gente sabe que aí a gente tem uma quantidade de aditivos e até de nutrientes, mas de nutrientes modificados, né? Alterados, assim, que não é o que a gente entende hoje como
né, como o mais indicado. Agora imagina o seu filho desde crianças. pequenininho já comendo esse tipo de alimento, já tomando refrigerante, já comendo salgadinho, aquele de pacotinho, que aquilo ali é um veneno empacotado, né? Um monte de biscoitos de bolacha recheada. Claro que não vai dizer, mas é criança, a criança gosta. É claro que a criança gosta. Quem não gosta, né? Quem não vai gostar dessa coisa, né, do doce? Mas não adianta, você tem que tentar não desenvolver esses hábitos. O paladar, né? Exatamente. Porque a criança gosta do doce se ela for apresentada para o doce, né? Assim como ela vai gostar de outros alimentos para os quais ela for apresentada e estimular o paladar. A gente fala que para desenvolver o paladar para um alimento, a gente tem que experimentá-lo de 8 a 10 vezes, né? E a gente, quando a gente começa a fazer a introdução de alimento para o bebezinho, a gente realmente repete várias vezes. Às vezes as mães ficam preocupadas com a monotonia até daqueles alimentos, mas isso é importante para que a gente desenvolva o paladar, né? E aprenda a gostar. Então, assim, a gente vai realmente gostar daquilo que nos é apresentado e a gente... exatamente. Né? Até porque nos primeiros anos de vida da criança é quando se forma, é determinante, né? Para a alimentação, para o estilo de vida, de alimentação que ele vai ter quando for mais na vida adulta. Exatamente, que quando a criança ela já tem uma tendência à obesidade e ainda tem hábitos alimentares errados, a tendência dela ser uma criança obesa e depois um adulto obeso é muito maior. Agora, eu gostei muito de que você chamou a atenção para o binômio mãe-filho, porque a ciência já descobriu, e agora recentemente no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que eu participei o mês passado, foi abordado esse tema, que, por exemplo, uma mãe que engorda muito durante a gestação, mais de 24 quilos principalmente, a sua criança ela vai ter uma tendência maior a desenvolver obesidade no adulto, não é? Uma mãe que tem a sua relação com algum problema durante os primeiros anos, a criança ela pode associar a alimentação com uma forma de compensar esses problemas de relacionamento. Então vai desenvolver o que nós chamamos na medicina de transtornos alimentares, que vai precisar de uma intervenção médica mais apropriada. Então esse processo tanto da gestação quanto nos primeiros anos de vida da alimentação, eles são de suma importância para uma vida adulta saudável e sem as complicações da obesidade. Entendi. Eu quero agradecer a presença de vocês. Por mim, a gente ficava o programa inteiro falando disso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser discutido sempre. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa assistindo estão prestando atenção e vão tirar alguma coisa bacana aqui do que a gente está conversando e levar para a sua vida, porque afinal de contas a gente quer ter uma vida saudável, a gente quer que os nossos filhos vivam bem. Então, a ideia é que a gente consiga passar esse recado, né? Num outro momento a gente volta então a tocar nesse assunto, a debater sobre esse assunto, e vocês estão convidados para participar. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, boa tarde.